mostra. Esse prédio, gente, eu acho que é muito emblemático, né, Genilson? Fala um pouquinho dele pra gente. É verdade, né? Aí eu lembro que vocês fazem uns programas assim, qual é o patrimônio que te toca, né? Isso aí, né? Isso. Obviamente, eu sou apaixonado por todo o patrimônio arquitetônico, cultural e todas as questões que Campos tem uma paixão muito grande. Mas a Santa Casa de Misericórdia de Campos, juntamente, né, com a Igreja Mãe dos Homens, ela tem um simbolismo muito profundo pela história, né, que ela está muito ligada a toda a nossa história, né, de Campos, do povoamento de Campos, mas também, principalmente, pela questão da proteção. O que está protegido e o que está desprotegido, o que você tomba e o que você destomba, que nós vamos acabar abordando aqui, né? Mas é muito interessante também esse detalhe, né? Na primeira foto vocês devem ter, eu acho que dá para perceber, que logo ali no lado direito da foto tinha o localzinho da roda dos expostos, né? Aquilo ali é muito interessante, né? Se puder voltar um pouquinho o detalhe a roda dos expostos. Que hoje é uma peça, né? É uma peça, né, de grande valor histórico, faz parte do acervo, né, da Santa Casa de Misericórdia de Campos. Exatamente. E que vocês recentemente, né, Rafaela, colaborou com eles num espaço de memória, né? Eles abriram a Santa Casa. Bato palmas aqui para a Santa Casa por resgatar essa memória, essa história tão importante e criar esse espaço, né, de memória. Deixa eu até convidar quem está em casa. A Santa Casa inaugurou recentemente um memorial dos 230 anos da Santa Casa. Está aberto à visitação, você precisa fazer um agendamento. No Instagram da Santa Casa você tem todas as informações, ou no próprio site da Santa Casa. A roda que Genilson acabou de mostrar ali, por exemplo, a roda está nessa exposição também, um pouco da história desse grande símbolo, e como o Genilson falou, marco na história local, né? É engraçado que as Santas Casas no Brasil, elas contam a história da própria colonização portuguesa, né, Genilson? É verdade, muito, muito importante, né? E a de Campos, né, da Vila de São Salvador dos Campos do Goitacazes, é uma das mais antigas, né? De tradição, todos os provedores, né? Todos os homens bons, os homens importantes de Campos que foram provedores da Santa Casa. Então, é quase que a Santa Casa é praticamente quase que um museu da nossa história, daquelas pessoas. E tem um livro maravilhoso que o Alberto Frederico de Moraes Lamego escreveu sobre a história da Santa Casa. Então, ela é muito importante. Agora, e como patrimônio, né, é até curioso, né, falar sobre isso. Assim, isso é um patrimônio que te toca tanto, mas que foi demolido, né, antes de você ter nascido. Né? Eu sou de 65 e o prédio foi demolido em 61. E eu sempre me refiro à Santa Casa dessa forma, assim, até um pouco parecido como o Trianon. Quer dizer, eu também não tive a sorte, o prazer de ter frequentado o Trianon. Eu comecei a frequentar o centro da cidade em 80, e o Trianon foi demolido em 75. Mas mesmo assim, a gente que trabalha com iconografia, com pesquisa de fotografia, história, essas coisas todas, você começa a ter contato com a riqueza daquele espaço, a importância que aquele espaço teve para a cultura e para a história do município, né, da cidade, né? Então você fica muito identificado. Mas quando a gente pensava, agora voltando no caso da Santa Casa, que ela estava protegida, né, em 55, né, teve um processo de tombamento, né? As pessoas ligadas à questão os preservacionistas campistas solicitaram, na época o órgão era o SFAM, e curiosamente foi o Carlos Drummond de Andrade, que era um funcionário de carreira do serviço, do SFAM, e ele que praticamente deferiu o processo de tombamento do prédio da Santa Casa, o conjunto, né? Tanto o hospital quanto a igreja Mãe dos Homens, né? Deixa eu só te interromper uma coisa. Eu e a Larissa, nós aprendemos uma coisa nesse programa. Aquilo que às vezes é comum pra gente, não é para quem está ouvindo, porque às vezes nem é de Campos, mas se interessou. Então, professora, pontua aí, professora. A internet tem essa coisa maravilhosa de levar o programa para tudo quanto é lugar. Verdade. Fala para quem está em casa onde ficava essa igreja Mãe dos Homens e o hospital primitivo, o hospital primeiro da Santa Casa de Misericórdia, porque a gente está falando de uma área central de Campos. Sim. E esse patrimônio não mais existe para quem está em casa poder entender. Se a gente puder repetir aquela primeira foto, né, que ela marca bem a posição ali. Isso. Tá ali o grande conjunto, era o maior conjunto arquitetônico que tinha no centro.
Do lado esquerdo da fotografia, nós estamos vendo ali uma bomba de gasolina, né? De combustível antiga, né? Cantinho, ali é exatamente a Praça das Quatro Jornadas, né? Onde está o chafariz belga, né? Isso. Então, era um prédio que ocupava um local, vamos dizer assim, mais nobre da praça, né? Da Praça das Quatro Jornadas, da praça principal. Então, era um conjunto muito harmonioso e, ao mesmo tempo, marcante. Você tinha a fé e você tinha também o cuidado, né? O hospital unido, né? E nos fundos desse prédio tinha também, vamos dizer assim, o necrotério, né? Onde se preparavam os corpos para serem enterrados no Caju, no cemitério do Caju. Então, é um prédio muito, muito interessante, muito histórico, muito famoso. Embora tenha tido também um hospital ali nos fundos, né? Essa área de trás, a gente tem notícia desse hospital que depois vai ser levado para o Quimbira, depois com a epidemia de cólera, meados do século, né? Tem a questão do cemitério do Caju, que, aliás, Silvia Paz já está mais do que convidada em todos os programas para estar aqui com a gente. Então, mas o que eu acho mais bonito da Santa Casa é a gente pensar em quantas histórias, Genilson estava falando sobre esses homens mais poderosos, mais influentes, mas a gente, por exemplo, lá, a questão das provedoras, as protetoras do Asilo da Lapa, né? Exato, a Baronesa de Muriaé, né? A da Badia. A gente ouve pouco falar sobre o papel delas também na manutenção desses espaços. Elas têm uma atuação, né? tem uma obra, né? A Baronesa da Abadia, né? Ela tem uma pintura dela, ela está retratada no acervo, né? Da Pinacoteca da Santa Casa, que está exposta lá. Uma parte dela. Isso, está exposta lá, né? Então, na verdade, tinha os homens bons, mas tinha as mulheres melhores. Eu costumo sempre dizer que se os homens eram bons, as mulheres eram melhores, né? Então, tinha também essas senhoras, né? Que elas eram protetoras, principalmente da questão das órfãos, né? Isso. Que eram abrigadas, né? Da Associação do Asilo da Lapa, né? Faziam parte da associação. É verdade. Que, aliás, é outro grande patrimônio de Campos. Poderia estar aqui hoje. A gente torce para que seja revitalizado e para que esteja acessível, né? Aberto ao público. Eu sempre brinco, a vista mais bonita de Campos é a vista da Lapa, né? Mas só pontuando aquilo que você colocou, Rafaela, sobre o que tinha nos fundos da Santa Casa, na verdade, até mais ou menos em 1835, quando a nossa cidade passa de vila para cidade, na verdade, os enterramentos eram feitos ali na igreja, ou nos fundos da igreja, ou dentro da própria igreja, né? Sim. Aí, a partir do momento que tem a questão a questão de saúde pública, né? Eles fazem o cemitério do Quimbira, onde é hoje a Faculdade de Medicina de Campos, e depois também, com o cólera, né, abre o cemitério público, lá no Caju. Né? Então, aí existe uma determinação, uma proibição que se faça enterramentos nas igrejas e no adro, né? No entorno das igrejas, né? Então, aí você vê como é simbólico e é forte a presença na questão da Santa Casa dentro da sociedade campista.